Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Novas de paz. Muito bem, você ouvinte Novas de Paz, você que chega agora, você que está desde cedo, glória a Deus por isso. Se porventura você tiver alguma dificuldade de abrir a sua Bíblia, na tela da transmissão do YouTube Novas de Paz ao vivo, você vai ter o texto da palavra do Senhor que iremos ler a partir de agora. Então, se porventura você deseja acompanhar pelo YouTube, fique à vontade. Mas mesmo pelo YouTube também seria muito bom você ter o reflexo de estar com a sua Bíblia, ler a palavra do Senhor. Muitos irmãos pelo rádio já correm lá para não perder nenhum momento desse, momento sagrado, onde nós colocamos os nossos olhos sobre a palavra de Deus. Hoje aqui no propósito, joelhos dobrados, família de pé. Vamos ler todo o capítulo 1 de 1 Samuel. Elcana e suas duas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Versículo 2. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Você que chega agora, sintonizando o rádio Novas de Paz, seria muito bom você acompanhar na sua Bíblia, se possível, claro. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 1, lendo o verso 9, em continuidade
Atenção, ouvinte Novas de Paz. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Verso 14, estamos lendo 1 Samuel capítulo 1, verso 14. Você que chega, seja bem-vindo à Rádio Novas de Paz. O texto diz: E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Será que dá para você dizer glória a Deus? Continuando, nasce Samuel e é consagrado a Deus. Verso 20. De 1 Samuel, capítulo 1, verso 20, em continuação. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho. Que coisa linda! Até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho,
e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher. Aleluia. Eu vou repetir, eu sou aquela mulher que aqui estava contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ao Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Quem tem liberdade, dá pelo menos 7 glórias a Deus aí, sei lá, diz amém, aleluia. Faz algum movimento que demonstre a sua alegria de saber que Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Eu confesso a você que eu fico querendo me emocionar ao ler esse capítulo. Vez por outra, quando leio e ministro, eu tenho esse sentimento porque eu entendo que a presença de Deus, algo de Deus, é uma história de milagre, é um rascunho do que Deus tem para fazer na minha casa, na sua casa. Meus queridos e amados, eu gostaria que, nesse tempo em que concluímos a leitura de todo o capítulo 1 de 1 Samuel, se você não compartilhou, tire agora 30 segundos aí. Eu vou respirar um pouquinho aqui para a gente propriamente entrar na palavra, mas eu queria muito, essa é a minha oração, para que essa palavra de hoje chegue a mais famílias, pessoas que você ora, pessoas da sua casa, amigos, pessoas não evangélicas. Eu sei que tem um negócio de Deus, quando Deus quer e pronto. Pessoas no trabalho que arrumam uma brechinha ali para estar trabalhando e ao mesmo tempo ouvindo essa programação. Coloque no coração e assente no coração ouvir essa palavra até o fim. E você que já é fruto do compartilhamento, não conhece bem a dinâmica da Rádio Novas de Paz, aqui nós não temos intervalos comerciais, a gente vai emendar agora na ministração da palavra, à luz da leitura que lemos em 1 Samuel capítulo 1, depois a gente vai orar, e assim a gente vai oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, no propósito de 7 semanas, joelhos dobrados, família de pé. Quem já compartilhou, diz eu compartilhei. 30 segundos, se você está aí, pastor, pelo menos faça uma breve oração para que essa palavra chegue lá do outro lado, arrebentando com as potestades. Faça uma breve oração para que Deus me dê graça e essa palavra alcance milhares e milhares e que haja salvação, que haja libertação e livramento na nossa casa. De joelhos te apresento o meu lar. Nós tivemos a oportunidade de, no primeiro dia de propósito, ministrar a palavra, relembrando a promessa que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa oportunidade Deus bradou e disse:
que Ele é Deus para eliminar toda e qualquer palavra de maldição. No segundo dia, nós recebemos uma advertência dos céus. Deus bradando e dizendo: põe a tua casa em ordem. Foi uma palavra muito edificante. Deus nos convidando a cuidar das coisas que já estão no nosso domínio, estão ao nosso lado, de forma que o que está fora represente muito bem o que você está vivendo dentro, no seu coração. No terceiro dia, nós ministramos a palavra do Senhor debaixo de uma exortação espiritual. E foi muito bom. Eu louvo a Deus porque Deus me dá graça e Deus usa cada um do seu jeito, né? Mas no terceiro dia, ainda ontem, nós, de joelhos, repreendemos a maldição do ciúme, da inveja. Falamos sobre esse mal silencioso que vem destruindo muitos lares. Ciúme, inveja. Fiz questão aqui, debaixo da palavra e da autoridade do Espírito Santo, classifiquei esse negócio como maldição. E hoje, glória a Deus, você que está aí do outro lado, preste bem atenção. Hoje, de joelhos, nós entregamos todo o controle na mão do Senhor. Eu fiz questão de pedir aos irmãos que repetissem a seguinte expressão: entrego o controle a Deus. Entrego o controle a Deus. Nós vivemos um mal quase que generalizado nos nossos dias, que é uma doença da alma chamada ansiedade. São preocupações que passam do normal e entra numa classificação patológica de enfermidade. São preocupações ansiosas. E é como que, nesse sentimento, você estivesse sendo açoitado todo momento. Você dorme e continua cansado. Você senta e continua de pé. Há um conflito que envolve não só sentimentos, mas que reflete diretamente no seu corpo. E eu preciso dizer sim a você, que uma das maiores fontes da ansiedade é você tentar controlar aquilo que Deus e só Deus pode controlar. Eu vou repetir isso aqui. Atenção, ouvinte Novas de Paz. Uma das principais fontes da ansiedade é você tentar controlar o que só Deus pode controlar. E mesmo que de uma forma, vamos dizer assim, involuntária ou demonstrando, sei lá, uma fraqueza, mas sem perceber a gente está querendo tomar o lugar de Deus. A gente está querendo assumir as rédeas. A gente está querendo, melhor dizendo, tomar as rédeas das mãos de Deus. A gente não percebe, mas na prática é isso. Aí você recebe essa palavra, muitos irmãos estão em oração, muitos irmãos no propósito, muitos irmãos compartilhando agora a programação aqui na Rádio Novas de Paz, e você vai ouvir essa palavra, a palavra que lhe convida pela fé a entregar o controle a Deus. Você precisa entender que o controle não é seu. A propósito, irmãos, nós estamos, vez ou outra, querendo controlar as pessoas. E aí, eu acho que a expressão melhor não é nem dizer que eu quero controlar as pessoas.
eu não quero controlar as pessoas, eu quero controlar o coração das pessoas. Mas quem tem o controle é Deus. Eu estou perdendo muita energia porque eu não só quero controlar o coração das pessoas, mas eu quero ter influência no amanhã. Por que não dizer, eu quero controlar as pessoas, mas eu quero controlar também o futuro. Amanhã tem que ser, e se não for desse jeito, isso me traz um incômodo absurdo. Pessoas que não percebem, mas estão dando um testemunho de imaturidade. Deixa eu me incluir aqui. Não só pessoas como nós não percebemos, estamos dando um grande testemunho de imaturidade quando a gente se deixa ser açoitado pelo fato das circunstâncias se apresentarem de uma maneira não desejada. O que eu quero dizer é que, do mesmo jeito que a gente quer controlar o coração das pessoas, o amanhã a gente quer controlar também as coisas que acontecem. Pronto, agora deu bom. E aí, nós nos sentimos esgotados. A paciência, que é uma virtude espiritual, já não repousa sobre a nossa vida. O domínio próprio, nem se fala. A gente agora é atingido diretamente no nosso descanso, melhor dizendo, na maneira de dormir, o sono desaparece, vai-se embora. A gente se descontrola na maneira de se alimentar, ou come demais ou não come nada. A gente começa a estranhar as pessoas que mais nos amam. A gente começa a perder o sentido das coisas e toda hora é uma voz que diz, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Mas deixa eu te lembrar, Deus está dizendo, meu filho, pode confiar em mim. Eu tenho o controle de todas as coisas. Deus, isso é forte, viu? Deus, ele não, como eu posso dizer, ele não, tá faltando a palavra aqui, ele não concorre com o controle. O que eu quero dizer é que Deus não vai ficar lhe empurrando para dizer, eu quero o controle, não. O segredo aqui é, você tem que abrir mão do controle. Deus não vai ficar, eu quero o controle, não. Você tem que entregar o controle. Aleluia. Aleluia. É como se você estivesse com as rédeas na mão. E você com a rédea na mão é um desmantelo, né? A gente com a rédea na mão é um desmantelo. Aí você solta a rédea e diz, tome, eu soltei a rédea. Aí Deus vai e toma as rédeas. Dito isso, meus queridos e amados irmãos, eu chego na leitura que fizemos em 1 Samuel capítulo 1. Uma história conhecida na Bíblia Sagrada, que mostra a aflição de uma mulher. Ana na Bíblia é sinônimo de sofrimento e sofrimento contínuo. Parece que a história de Ana, a gente estica mais, focando as dores e as coisas que não se encontraram, do que propriamente a vitória. Porque quando nós lemos a revelação da palavra do Senhor, o texto passa essa aflição. O texto mostra ano após ano naquela mesma marcha, naquela mesma confusão familiar, naquela mesma humilhação.
Era como que Ana estivesse dizendo assim: eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Deus lhe trouxe para ouvir essa palavra. Você que está no propósito, você que não está, ouça bem. Este negócio só podem ter um rumo correto e próspero quando o Deus Todo-Poderoso entrar no negócio. Ana estava, ano após ano, sacrificando ao Senhor, mas com um vazio do tamanho do mundo na sua alma. Ano após ano, lá estava o esposo de Ana, subindo ao monte para sacrificar. E aqui tem um ponto interessante nessa palavra, que mostra a fidelidade desta família, mesmo tendo no meio uma ovelha negra. Ô pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que mesmo faltando o sentido principal da vida de Ana, que era gerar um filho, Ana estava acompanhando a sua família todo ano. O que pouco se fala nas ministrações é sobre a condição espiritual naqueles dias. Se você olhar direitinho, você vai ver lá no versículo de número 3, que ali estava os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Esses meninos eram o Satanás em pessoa. Aquele sentimento de que o pecado tomou conta, aquele sentimento de que as coisas sagradas se misturaram com as coisas profanas, aquele sentimento de que tinha alguém pegando o que era sagrado para tirar proveito próprio, estava espalhado por todo canto. Olha que coisa linda, eu já tenho uma lição de Deus aqui. Quem quiser olhar para trás, que olhe. Quem quiser ser falso na sua fé, que seja. Quem quiser estar enganando a si mesmo e aos outros, problema seu. Mas eu vou permanecer sacrificando ao Senhor. Eu vou permanecer no meu propósito. Pastor Júnior, essa palavra é para mim. Deus está dizendo: olhe para mim, autor e consumador da sua fé. Vai ter sempre e sempre terá pessoas e situações negativas, mas sempre terá também pessoas e situações positivas. Olha para o sacrifício, não olha para a direita, não olha para a esquerda, continua diante de Deus, fazendo as tuas tarefas espirituais. Se ninguém quer ir com você, se ninguém quer levar a sério o problema dos outros, leve a sério, porque Deus está dizendo que vai entrar com providência. Mesmo diante desse caos espiritual, desse escândalo, lá estava Ana acompanhando o seu esposo Elcana. O sacrifício era dado. E aí, irmãos, a gente vê que ou Deus entra na nossa situação ou a gente está perdido. Por quê? Não adianta. Eu estou falando aqui que não adianta ninguém querer tapar o sol com a peneira. O que é isso, pastor? Ninguém e nada pode suprir a necessidade que eu tenho, pastor. Só Deus pode fazer isso. Eu estou frisando bem isso porque no versículo 5, a gente vê o esposo de Ana lhe dando uma porção maior. Eu peço graça a Deus para lhe explicar a profundidade do que o Espírito Santo me mostra aqui. Veja bem,
Era como que Ana tivesse sendo consolada por aquilo que era material. Era como que Ana tivesse dizendo assim, ó, eu tenho em abundância, porém minha madre está cerrada. Irmãos, eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo agora. E essa palavra é uma palavra de renovo para você. Essa palavra é para quem está cansado, para quem não suporta mais o ir e vir, para quem já não suporta mais o silêncio, o céu cerrado. Aleluia, glória a Deus. Feliz é o servo do Senhor que compreende que não é prata nem ouro, que por mais que tenha, só Deus pode saciar as nossas necessidades. Não adianta ter carro, ter casa, ter esposo, não adianta. Eu preciso do meu milagre. Aleluia. Eu espero o meu milagre. Eu espero o meu milagre, porque do mesmo jeito que Deus usava o esposo para dar uma porção generosa a Ana, o diabo estava do outro lado, instigando a sua competidora, essa mulher, o Satanás, essa Penina, a rival de Ana, do mesmo jeito que Deus estava permitindo o esposo lhe dar uma porção generosa, o diabo estava investindo excessivamente através do espírito que eu chamo de espírito de perturbação. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando, olhe para mim, você que liga o rádio agora na Rádio Novas de Paz, compartilha essa palavra, porque o inimigo, ele não pode tocar em você nem nos seus, mas ele fica satisfeito em trazer um sentimento de guerra, um sentimento de instabilidade emocional. A Bíblia diz que a mulher irritava para embrabecer Ana. Versículo 6. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Grande vai ser a recompensa, porque Deus está permitindo esse espírito se levantar contra você e sua casa. É o espírito de perturbação, mas enquanto maior for a perturbação, maior será o milagre da parte do Senhor. Deus te trouxe aqui para ouvir, vale a pena. De joelhos, eu entrego o controle a Deus. Você sabe o que é Deus permitir que um momento sagrado se torne num momento de perturbação? Deus permite isso na nossa vida. Deus permite que o lar, que deve ser um lugar de paz, de harmonia, de segurança, se torne um lugar desagradável. Olhe para mim, você que está nesta condição e Deus lhe trouxe aqui para ouvir essa palavra. Não arrede o pé. Deus está trabalhando. Deus está pedindo que você solte o controle para ele agarrar o controle aí dentro da sua casa. Porque lugar de sacrifício a Deus é lugar de comunhão. Lugar de sacrifício a Deus é lugar de pureza. Lugar onde você habita, onde os seus habitam, é lugar de harmonia, de paz, de salvação, de livramento. É lugar onde Deus repousa a presença dele. O inimigo quer desestabilizar. O inimigo quer que haja choro. O inimigo quer que haja descontrole. Ana chorava e não comia.
Deus está vendo tudo. Irmãos, e o que eu presto atenção aqui no texto é, sabe o quê? Como é que a gente passa lutas, que tem pessoas que estão dentro de casa, não tem nem noção do que a gente está passando. Por que você está falando isso, pastor? Porque como é que o esposo de Ana faz essa pergunta? O esposo de Ana pergunta: ô Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está mal o teu coração? Ou seja, por mais que ele soubesse o motivo da dor de Ana, só sabe quem passa. Você é mãe, você tem sentimento de mãe. Sobre você está a visão espiritual de mãe. Você é mãe, o que você sente, pai não sente. Você é pai, o que pai sente, o que pai vê, não é o que mãe vê. Você é filho. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Pare de ficar esperando mais do que as pessoas podem lhe dar. Dentro de casa e nessa condição aqui, se Deus não se levantar ao nosso favor, nós estamos fritos. Porque até mesmo as pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, que vivem uma vida de sinceridade diante de Deus, não têm a capacidade de saber e ter a dimensão do que você está passando. Mas Deus me usa e te diz: meu filho, eu sei e vejo tudo. Por que você chora? Por que você não come? Por que anda mal o teu coração? Aleluia. É nesse contexto, irmãos, que Ana vai ao templo buscar ao Senhor. Então, você que chega agora, nós tiramos pelo menos 2 lições práticas. A primeira: quem quiser tornar as coisas sagradas profanas, quem quiser voltar atrás, quem quiser usar máscara, quem quiser, problema de quem quiser, dentro das suas limitações e das suas forças, continue sacrificando ao Senhor, continue na sua marcha. Continue na sua marcha. Deus estava olhando para a família de Ana e vendo que mesmo que o pecado estava se multiplicando, mesmo que muitos estavam tratando as coisas sagradas como negócio, lá estava uma família sincera. Ana, Elcana, diante de Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição é: não adianta ter tudo deste mundo se você não tem o principal, que é o socorro de Deus. Não adianta você dizer: eu tenho isso, aquilo. Você precisa do milagre de Deus. Esse milagre é o ponto principal. É a convicção de que Deus chegou no negócio, colocando cada coisa no seu lugar. Não adianta ter uma porção generosa. Eu preciso da madre aberta. Eu preciso de gerar um filho. Não adianta. Tem coisa que não adianta, não adianta. E aqui, irmãos, eu quero aplicar essa atitude de Ana. A atitude que você pode tomar hoje em relação a este propósito: joelhos dobrados, famílias de pé. Porque a Bíblia diz, versículo 9, atenção, ouvinte Novas de Paz. A visão espiritual hoje é: de joelhos, eu entrego o controle a Deus. Olhe para mim. Estamos ministrando à luz de 1 Samuel capítulo 1. Estamos no verso 9. E eu quero grifar a expressão que diz: então se levantou Ana.
se levantou. Eu quero aplicar essa expressão aos dias que estamos vivendo de propósito espiritual. Quantas Anas ouviram o chamado e já se levantaram? Mas ainda existem muitas Anas que não se levantaram. Você precisa compreender que é você que tem que buscar. Você tem que compreender que não é o sacerdote ou o pastor que vai até você, até porque o texto diz que Eli estava assentado na cadeira. Se a gente for depois fazer um estudo sobre a história de Eli, ele estava um sacerdote velho, acima do peso, paradão, estava lá. Vai depender de Eli. Se você depender de Eli, tá ruim, viu? Não vai depender não, só Deus sabe. Deixa a luta de Eli lá. Eli tem os filhos dele. Filho não, praga. Esses meninos são as pragas. Esse Ofni-Finé não vale nada. Esse pobre tá aí. Vai depender de Eli. Ô pastor, o que significa? É porque às vezes a gente tá assim, ó, na condição de Ana, mas esperando que alguém venha, que alguém dê a mão, que alguém se levante. Ana não comia, não bebia e estava mal o seu coração. Mas mesmo assim ela se levantou. Os céus precisam ouvir de você hoje. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu vou. Eu aceito. Eu vou me esforçar. Não basta ter uma porção generosa. Eu preciso gerar. Eu preciso do meu milagre. Versículo 10, ela, pois, com amargura de alma. Sabe o que é amargura de alma? A ideia aqui no original é uma pessoa destroçada. Uma pessoa com aspecto de vivo, estando morto. Por isso que no começo da campanha, propósito espiritual, eu disse, quem quiser facilidade, não venha, não tem facilidade. Ana estava só o caco. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Eu preciso dizer a você, é tempo de se levantar. Não espere as ordens sacerdotais, não espere os comunicados oficiais, não espere a simpatia daqueles que, entre aspas, têm o controle daquilo que é sagrado. Meu irmão, quem precisa sou eu. Quem precisa sou eu. Quem está aqui dentro de casa sou eu. Quem sabe a dor não é Elcana, não. Sou eu, Ana, que estou vendo o rumo que está levando a minha casa. E eu não posso deixar de grifar o verso 12, que diz, perseverando ela em orar perante ao Senhor. Repita comigo. Perseverando ela em orar perante o Senhor. Por favor, mais uma vez. Perseverando ela em orar perante o Senhor. E é assim, irmãos. A gente precisa entender que a vida é do jeito que é. Eu acho que você já perdeu a paciência ou a esperança de achar que a vida é como um dia que você achou, talvez acha que é um mar de rosas, que as pessoas vão compreender a sua dor, que no momento que você mais precisa lá vai estar alguém.
que Deus vai sempre criar uma situação para ter um bom samaritano ali. Claro que Deus faz isso. Mas essa mulher, ela está numa sequência de desgaste absurdo. E essa é a nossa história. Tem gente que só está olhando, sabe para quê? Está olhando só por fora. Tem gente que só vê o abrir e fechar da sua boca, mas esqueceu que você tem sonho, esqueceu que você tem sentimento, esqueceu que você quer construir uma família saudável. Só olha para a boca. E a expressão olhar para a boca é olhar de longe. É olhar e dizer: és um sem futuro. Isso não dará em nada. Deus lhe trouxe para você ouvir essa palavra aqui na Rádio Novas de Paz para dizer: eu vou confundir. Quem fica satisfeito em olhar de longe, julgar de longe e tirar suas conclusões de longe, enquanto alguém olha para o teu exterior, Deus está vendo a sua perseverança. Só os lábios se moviam daquela mulher. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes a gente se envolve em tantas coisas sem futuro, porque a gente não está na condição de perseverante. Eu explico a você, sabe o que acontece? Falta-nos quebrantamento, falta-nos visão espiritual para alcançar o resultado e deixar de lado as opiniões alheias. Imagine Ana se levantando e questionando o sacerdote pela falta de visão espiritual ou por um julgamento errado. Veja que atraso, veja que problema. Deixa eu lhe dizer, pare em nome de Jesus de estar gastando energia com os julgamentos infrutíferos dos outros. Pare de estar procurando saber a opinião dos outros. Fixe seu olhar nas suas necessidades espirituais da sua casa. Pare de querer estar nos corredores, isso e aquilo. Isso só vai atrasar o teu processo com Deus. Pare de se preocupar com os sentimentos perturbadores dos outros. Seu Eli aqui já estava, coitado, para lá da falta de visão espiritual. Olha, em nome de Jesus, para a tua dor. Olha para a necessidade da tua casa. Deixa que alguém diga isso ou aquilo. Responda com equilíbrio e com quebrantamento. Porém, Ana respondeu e disse: não, meu senhor, a sua serva, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial. Aleluia! E foi a partir daí que Deus honrou o levantar de Ana, o perseverar na oração de Ana, e usou até mesmo um homem que estava em declínio espiritual, sacerdote Eli, para liberar a bênção de Ana. Ele disse: vá em paz, verso 17,
e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Aleluia. Essa expressão volta ao texto novamente, a expressão levantar-se. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Ana voltou daquela jornada diferente. Ouça o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Os caminhos que você traçou em lágrimas, você traçará em grande júbilo. Do jeito que você foi chorando, você vai voltar pelo mesmo caminho, se alegrando e dizendo: só o Senhor é Deus. Ana voltou pelo mesmo caminho, após o sacrifício, com um semblante diferente. E a expressão aqui é: o Senhor se lembrou dela. Aleluia! 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 Entrega o controle nas mãos do Senhor. Deus já deu um brado no céu e disse: não toque nela. Não toque nele. Mas o espírito de perturbação chega. Deus permite do outro lado ninguém tocar em você, mas amplificar sua dor. É Deus te provando. É hora de se levantar e perseverar, se levantar e perseverar, levantar e perseverar. Eu não vou perder tempo no meio do caminho, porque só Deus sabe a dor que carrego. Eu não vou depender disso nem daquilo, eu vou em busca do meu milagre. Ana se deitou com seu esposo e agora Ana já não vai mais sacrificar de períodos em períodos porque ela está gerando. No seu ventre está Samuel. Portanto, meu querido e amado irmão, o texto no 27 diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que ele tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Aleluia. E ele adorou ali ao Senhor. É hora de você dizer: eu entrego a Deus. A sua entrega será a força necessária para você se levantar e perseverar. Mateus 6, 27, por fim, diz: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Você, por si só, não pode. Mas Deus pode. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Se você recebe essa palavra, diga comigo: de joelhos, eu entrego o controle a Deus.